Boa noite a todos. De repente, essa é a última vez que eu vou palestrar com vocês. Depois eu vou me operar e depois, se Deus permitir, eu volto. Eu estou sempre achando que é a última vez, mas enquanto não me chamam, eu estou aqui. E vamos trabalhar. Olha, pensando no que eu poderia falar hoje, começou a vir umas ideias para mim. E o meu mentor espiritual, ele está muito perto de mim e ele me ajuda jogando o que eu devo falar. Então, eu escrevi, agora eu vou ler e explicar alguma coisa, tá bom? Porque eu não sou aquela palestrante, mas eu passo o meu recado, isso é importante, né? Eu escrevi assim: quem está feliz com a vida que tem? Onde nem tudo é perfeito a não ser a criação de Deus. Pois como vemos, tudo que Ele criou é perfeito. E quando existe algo de errado, com certeza foi falha do homem. E segundo o que aprendemos, existiu um começo, mas não sabemos quando e nem como será o fim. Porque é um constante ciclar e reciclar de acontecimentos e de experiências que teremos que passar. Mas mesmo assim, a nossa vida nunca estará emperrada, estática ou rançosa, pois cada momento será sempre um novo momento. Eu digo isso porque, como nós sabemos, a gente sabe que veio nesse mundo, sabemos que é um mundo de expiações e provas, e que Deus está nos dando a oportunidade para nos melhorarmos, né? Mas a gente sabe o que aconteceu lá atrás pelo que contam, pelos livros, pelas coisas que o mentor, que ele fala o que ele pode falar, nem tudo que eu gostaria de saber ele pode falar. Então é isso aí. Mas o nosso dia a dia tem sempre alguma coisa para a gente pensar, alguma coisa para a gente fazer, alguma ideia que vai surgindo, não é mesmo? E nós temos então que pensar em tudo isso, porque às vezes tem pessoa que fala, mas a minha vida está tão chata. Será que não somos nós que estamos muito parados, muito esperando só que caia do céu, ou de algumas pessoas alguma coisa para a gente? De repente é nós que temos que fazer alguma coisa por nós mesmos, não é mesmo? E aqui também, eu falei assim, mas mesmo assim a nossa vida nunca estará emperrada, não é? E Deus nos criou também com o poder de criar e recriar as nossas próprias experiências. E Ele permite que usemos a nossa mente do jeito que quisermos. É assim e é por isso que nos deu o livre-arbítrio. Então, veja bem, nós temos o pensamento, nós temos condições. De repente, vamos pensar em uma família que está oferecendo educação para o filho, está tratando direitinho, está ensinando o que é o melhor para ele, né? E a criança, conforme ela... Hoje mesmo, ó, um garotinho que está sempre aqui, não sei onde ele está agora. Olha lá, ele já falou, hoje eu estou muito feliz, porque amanhã eu vou fazer 11 anos. É uma criança que poderá ser um grande doutor amanhã, porque ele busca, ele quer e ele se mostra, ele não fica lá, que nem tem criança que para você tirar uma palavra da boca dela, nossa, como é difícil, né? Então é isso que nós temos que fazer, nós temos que buscar, nós temos que passar o que nós sabemos para os outros, principalmente coisas que vai fazer com que a pessoa desperte. E nós não podemos ficar, eu vou cuidar de mim, o resto, problema de cada um. Não, a nossa mãe terra, não é nossa mãe? Então todos nós somos irmãos. Então nós devemos viver sempre de mãos dadas, um ajudando o outro. Como que pode aqui no Brasil, não vou falar de outros países, está dentro do planeta Terra, mas Brasil, tem pessoas tão ricas, e tem pessoas passando tanta fome. E esses ricos, eles poderão até ajudar os próprios ricos, mas muitos ajudam, mas muitos não esquecem. E veja bem, é maravilhoso cantar, é maravilhoso, mas eu andei olhando uma pesquisa, os mais ricos do Brasil são os cantores.
E nós temos médicos maravilhosos que ganham pouco. Nós temos hospital, por exemplo, você está pagando, que nem a Unimed, no caso eu pago Unimed. Você paga Unimed e você tem que esperar mais de um mês para vir um resultado, mais de um mês para te aceitarem para fazer determinados exames. Então veja, por que uns com tanta e outros nada? Vamos pensar o seguinte, cada um está tendo aquilo que merece. Mas tem muita gente que Deus está dando a oportunidade e eles não estão aproveitando. Então nós temos que olhar quanto X nós recebemos por mês e saber como nós vamos trabalhar para poder fazer o que precisa para poder viver. E de preferência viver em paz. Que eu também hoje vi na televisão, nunca teve tanta gente devendo tanto como agora. Porque tem coisas que nós precisamos fazer e não temos condições. Eu vou fazer, depois eu pago, depois não pode pagar. Daí o que acontece? O telefone fica o dia inteiro. Você é fulano de tal? Olha, banco tal, não sei quem. Daí deixa a pessoa mais maluca ainda. Daí é que ela mais ainda perde a saúde de tanta preocupação. Então é por isso que eu coloquei aqui, quem está feliz com a vida que tem? E mesmo assim nós temos que agradecer a Deus pela vida que estamos tendo, porque nós temos oportunidade de pensar e ver de que maneira nós vamos poder continuar. E quanto mais pudermos viver, melhor, porque aquele que se destrói com coisas ruins, deixando o corpo doente e indo embora antes da hora, é quando a gente vê, às vezes, uma criança nova indo embora. Por quê? Porque ela veio aqui para completar o tempo que ela não conseguiu chegar na outra vida. Então nós temos que pensar em tudo isso. Fala, poxa, mas a doutrina espírita, cada chacoalhão que dá, gente, é a verdade. Não adianta você só falar em milagre, milagre não existe, existe merecimento. Então nós temos realmente que pensar quem somos, como estamos e o que nós podemos fazer para melhorar. E buscar, dentro da nossa limitação, dentro da nossa situação, buscar o que é melhor para nós, sem prejudicar tanto os outros, não é mesmo? E Deus nos deu também, Deus nos criou com o poder de criar e recriar as nossas próprias experiências. Nós temos, não vê que tem pessoas que escrevem livros, tem pessoas que falam, eu quero ser um professor, eu quero ser um doutor em letras, eu quero ser... Então, ele coloca aquilo na cabeça e ele vai estudando, ele vai procurando ser uma criaturinha melhor e no fim ele consegue. Porque é só a gente ficar pensando firmemente numa coisa boa, poderá não vir tudo aquilo que a gente está querendo, mas com certeza vai vir. Agora, ficar falando, ai, como eu estou infeliz, ai, como eu sou coitadinha, ai, como eu, olha, hoje dói aqui, amanhã dói ali. Bom, falar que dói, eu também falo que dói, porque quando dói, dói mesmo. Mas não quer dizer que a gente está reclamando, é que está doendo mesmo. Então, mas não é para ficar só, ai, como a gente costuma. Vamos procurar. Eu vejo quando eu entro aqui, ou quando eu converso com as pessoas, todo mundo tem uma dor em algum lugar, todo mundo tem um problema para resolver. É porque nós estamos num mundo de expiações e provas, minha gente. Não dá para escapar, aqui é assim. E ainda, quando a gente melhorar um pouquinho, nós vamos num outro, que também é expiação, mas não é tão bravo como esse. Veja bem, pensem um pouquinho comigo. Nesses últimos anos, vocês viram quanta coisa está acontecendo? Nunca vi tanta coisa ruim ao mesmo tempo. Olha, é para a gente realmente falar, puxa, deixa eu ver o que eu vou fazer hoje, agradecer a Deus por estar vivo, por estar andando, por estar ouvindo, pensando, falando. É isso que temos que fazer e buscar sempre tirar os problemas da nossa cabeça. Quanto mais tiramos, mais nós vamos ficar bem. Mas para tirar, nós temos que fazer. Não é só tirar e não fazer nada, tem que buscar. Eu mesma, quando eu tenho que fazer determinada coisa, se é para ir amanhã, se eu puder ir hoje, eu já vou para tirar da frente. É uma coisa a menos para eu ficar somando na minha cabeça.
E é assim que nós precisamos. Eu estou falando o que eu sinto, o que eu acho que é bom para mim, eu acredito que possa ser bom para vocês também. Aqui diz: e Ele, nosso Pai que está no céu, permite que usemos a nossa mente do jeito que quisermos. É por isso que nos deu o livre-arbítrio. Claro, se nós temos o livre-arbítrio, é porque nós temos condições de fazer o que bem queremos. Só que vai depender do que nós estamos recebendo de orientação, como nós estamos sendo criados, para a gente poder ter uma vida mais moderada. Está dentro de um lar que o pai fuma, que o pai bebe, e lar até de pessoas que se drogam, a pessoa não vai ter assim aquela firmeza de que ela tem e deve ser uma pessoa correta, porque ela já começa a ver acima dela pessoas que estão fazendo coisas assim horríveis. Então é muito, eu tenho dó de pessoas que estão oferecendo para filhos esse ambiente, porque olha, os espíritos do mal, os espíritos que não querem sair daqui da terra, eles fazem até acampamento dentro do lar das pessoas. De tanto que eles se dão bem com aquilo que as pessoas estão exalando, eles estão se alimentando, então eles não querem sair de lá. E veio mesmo aqui uma pessoa ontem que não consegue de jeito nenhum sair do vício do cigarro. Por quê? Porque ele tem uns obsessores que fazem, ele fuma mais de 40 cigarros por dia. E os obsessores querem que ele fume para poder receber, entendeu? Quando você vê, se você parar e ficar querendo avaliar como é essa pessoa, você já está vendo os espíritos lá do lado querendo cigarro. E assim é tudo que é de ruim. Quanto mais nós vamos fazendo coisas desagradáveis, mais vai se aproximando de nós espíritos que estão contentes com o que nós estamos fazendo. Mas quanto mais nós vamos tendo fé, quanto mais nós vamos buscando uma casa espírita como essa, como outras casas boas, tanto quanto essa, mais então nós vamos pensando firmemente e pedindo ajuda. Deus, me ajude, fique comigo, meu anjo da guarda, me ajude a dirigir. Olha, sai da casa, anjo da guarda, meus irmãos do plano maior, tome conta da minha casa, dos meus bichinhos. Quanto mais a gente vai fazendo pensamento positivo, mas com fé e com certeza, daí a gente é mais protegido por esses irmãos que eles sentem que estão sendo barrados, eles não conseguem fazer o mal penetrar. E quando acontecem coisas desagradáveis, é porque, na verdade, está na história de cada um passar por determinada coisa. Então, nós nunca sabemos como é a nossa história, a não ser no fim. Mas, mesmo assim, sem saber, vamos buscar o nosso melhor, que é para poder a gente não errar tanto. E aqui diz também: portanto, cada momento da nossa vida é um novo ponto de começo. E se acreditarmos e aceitarmos a vida do jeito que ela se apresenta, tudo correrá muito bem e ela se tornará muito mais simples para todos nós. E tudo que pensarmos de bom para nós se tornará realidade, porque somos responsáveis por tudo que fizermos em nossa vida, desde o melhor até o pior ato que praticarmos, e cada pensamento que tivermos, estaremos criando um novo futuro para nós. Claro, aquele que está numa faculdade, aquele que está querendo estudar para ser alguém, quanto mais ele estudar, se ele tem uma mente boa, um pensamento bom, é claro que o futuro vai ser maravilhoso, porque ele vai receber os bônus daquilo que ele se esforçou para fazer. Agora, quantas pessoas que eu conheço, que até numa faculdade acaba entrando em droga, experimenta só para ver como que é, de repente gosta, mas só um pouquinho não vai fazer mal, quando vai ver já está dentro desse danado, desse vício que é as drogas. E isso em faculdades. Eu sei porque eu tenho amizade com alguns médicos e um deles falou, eu cheguei a experimentar, para sorte só foi uma vez. Depois, então, eu vi que aquilo que estava me fazendo me sentir bem, se eu continuasse, eu ia continuar, mas depois, para eu deixar de usar, ia ser muito mais difícil. Então, minha gente, fuja. Quando alguém fala, mas só um pouquinho, fuja. Quando alguém fala, experimente, não. Porque nós temos o direito de
querer ser do jeito que nós queremos ser. E tudo que vier de bom vai ser para acrescentar para nós. Mas nós temos já que saber quem somos e o que nós queremos para nós. É muito importante a gente fazer isso. Aqui diz também, vamos ver onde eu parei. E nossas experiências foram criadas pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções e pelas nossas palavras. Também, pelas nossas palavras, também criaremos novas experiências. É por isso que nós temos agora pessoas que estão até estudando uma vacina, né, para febre maculosa, vacinas para dengue, porque o pensamento da pessoa, a sabedoria que ela já está alimentando, cada vez melhorando mais, vai fazer com que ela tenha condições de ir descobrindo até chegar naquilo que é o certo. E quando alguém chegar naquela experiência que deu resultado, antes de sair para o povo, é feito muitas outras experiências, até em bichinhos, para ter certeza. Então, quando vem uma novidade, espera um pouco. Não vai já de cara, não, eu já quero porque eu quero me livrar de qualquer coisa. Espera um pouco, vamos ver se essa novidade realmente é boa. Né? Porque em tudo pode ter erro e pode ter acertos. Então nós temos que ter cautela em tudo que a gente olhar, em tudo que a gente pensar e em tudo que a gente ingerir. Temos que ter muito cuidado. Sendo assim, não devemos culpar ninguém pelas nossas frustrações, porque nenhuma pessoa, em nenhum lugar, terá o poder sobre nós, a não ser nós mesmos. E Deus, é claro. Mas nós, em primeiro lugar, nós temos que ver o que nós queremos, o que nós estamos pensando e que poder nós temos para fazer determinada coisa. Depois a gente vai ouvir o outro. Mas se ainda está firme em você, que você precisa fazer determinada coisa, pare, pense, espere para ter certeza que realmente você tinha que fazer o que você estava querendo fazer. Eu mesma, eu poderia ter ido no hospital um outro dia, eu achei que eu tinha que ir hoje, eu fui. Quando eu cheguei em casa, aquela data que eu tinha que levar a minha filha no médico, que era dia, não sei que dia de julho, vai ser amanhã, às 11h40. Olha se eu tinha deixado para ir amanhã. Então eu já fui no hospital, amanhã eu já vou no médico, que mudou a médica, vai ser um outro médico, e adiantou o que era de julho, vai ser amanhã. Então, quando vem aquela ideia firme, se é uma ideia boa, se você não vai se prejudicar, se você não vai prejudicar ninguém, busque fazer. Porque de repente o teu anjo da guarda está vindo assim, a intuição para você fazer determinada coisa. Só que pense bem em tudo que vier na sua mente antes de fazer. Porque tudo que vem para fazer coisa boa, vem também para te atrapalhar. Então tem que ter bastante cautela para saber pensar, para saber viver. Por isso que eu perguntei, você está contente com o que você está fazendo, da maneira como você está vivendo? Por isso. Porque tirando o nosso Pai, que está nas alturas, Criador de tudo e de todos, que está no céu, nós seremos os únicos donos de nós e dos nossos pensamentos. Criamos nossas experiências e nossas realidades e tudo que há em nós. E só quando conseguirmos ter paz, harmonia, equilíbrio em nossas vidas e em nossos momentos, é que seremos felizes, porque daí sim teremos uma qualidade de vida. Então veja, quando a gente estiver de bem com a gente, quando a gente, nem que a gente se cansou um pouquinho para fazer determinadas coisas, mas quando você fala, nossa, que bom, agora eu estou tranquila, agora eu já tiro esse pensamento da minha cabeça, já com certeza vai ter outros para você pensar, mas daí você vai ficar tranquila, vai ficar em paz, porque vai falar, puxa, meu anjo da guarda está me ajudando, está tudo dando certo. E é isso que nós temos que fazer, buscar ter tranquilidade, buscar sermos nós mesmos. E se temos defeito, que é claro que temos, não tem ninguém que não tenha defeito, vamos procurar, indo aos poucos corrigindo os nossos defeitos.
Aqui diz também, e o universo, olha que beleza, e o universo é impessoal. Sendo assim, o que pedirmos, Ele nos dará. E Ele nos apoia totalmente em cada pensamento que tivermos. E o nosso pensamento é ilimitado. Para uma determinada coisa, você pode ficar pensando aí, não sei quanto tempo, porque o seu pensamento é seu, é livre. Então, nós temos que ter cuidado com o que nós pensamos, porque as energias ruins podem atrapalhar o nosso pensamento. Às vezes nós estamos bem, mas nós demos uma descuidada, pode vir umas energias querendo perturbar a gente. Então nós temos que pensar, esse pensamento não é meu. Eu não costumo fazer isso e nem pensar assim. Então daí nós vamos ficar firme e forte, pedir ajuda, sempre ao nosso anjo da guarda em primeiro lugar. Veja só, Deus nos deu o pai, a mãe, nos deu o padrinho, a madrinha, e nos deu também o anjo da guarda. Olha quanta ajuda Ele deu para a gente poder ficar aqui, nesse mundo de expiações e provas. Então nós temos muita ajuda, o que nós precisamos é lembrar que nós temos o anjo da guarda e temos o plano maior, e ter fé, porque tem gente que não acredita em nada. Tem gente que fala, será que é verdade tudo isso que vocês falam? Olha, se eu penso que Deus existe, que Ele está me coordenando, que Francisco de Assis é o protetor dos animais, se eu pensar essas coisas boas, o meu pensamento só vai ser bom. Agora, se eu ficar, será? Se eu ficar com dúvida, num desses pensamentos entra uma energia e me atrapalha, fala, nada disso, bobagem, não pense em nada. Daí você acaba entrando numa energia desagradável. Precisamos ter paciência com a nossa família, com o nosso núcleo, com o nosso lar, com quem nós convivemos, porque por alguma razão nós estamos juntos, é para um ajudar o outro. Então aquele que é melhor, busca com calma, com fé, entender e ajudar o que não está muito bem. Até nós que somos mães, e os pais também, Deus escolhe quem nós vamos ter condições de cuidar, para que sejam nossos filhos. Então não adianta reclamar, uma aí falou, nossa, meu filho agora está crescendo, come 5 quilos de arroz numa semana, vai na academia, não sei quantos ovos. Para de reclamar, graças a Deus que ele está comendo arroz, que ele está comendo ovo. Quanta criança de 18, 20 anos, que está fazendo coisas que não deve. Ele está indo na academia, ele está comendo ovo, arroz, é para o bem dele, ele está achando que é para o bem. Então tem mães também que reclamam sem necessidade, porque o pacotinho que Deus deu para ela cuidar é dela. Sabe daquela história, né? Do camarada que quis dar uma desperto e todo mundo tinha que atravessar um determinado rio não, não sei como, um penhasco. Todo mundo tinha uma cruz para carregar, que era o que eles tinham que cumprir, que eram os pecados deles. Um cara quis dar uma desperta e cortou um pedaço da cruz. Quando chegou naquele lugar, todo mundo que não cortou, pôs a cruz e passou. Ele não conseguiu passar porque cortou um pedaço. Então, minha gente, não adianta a gente querer resolver os nossos problemas cortando assim. Esse eu não vou fazer, esse eu não quero, esse eu não gosto. Você tem que resolver cada problema, a não ser que você possa opinar. Esse eu não quero, esse eu quero. Daí, tudo bem. Mas nós temos que abrir nosso olho. Eu falo para a turma, principalmente para a minha amiga querida aí, a Márcia, eu acho que eu sou chata, mas tudo que eu escuto, tudo que eu vejo, tudo que eu escuto o meu mentor falar, eu falo para ela, porque a hora que eu não estiver aqui é ela que vai ficar fazendo o nosso trabalho, o meu trabalho, e todos os amigos que aqui estão, servidores. Então eu sou chata, mas é uma pessoa, que é para o bem. Eu não estou querendo ser chata para uma coisa que não é certo. É que quando eles me falam, ontem, por exemplo, eu vi um tanto assim do chão de energia ruim, da sola do sapato de quem entrou e saiu aqui. Daí eu falei para a Márcia, peça para a faxineira lavar. Tudo por um produto aí para tirar essa energia que nós trazemos de fora. E eu fui
conhecer o como é? Maricari, Mama Kumari. Eu fui conhecer Mama Kumari, acho que é assim? Eita, nome italiano é meio esquisito para aprender os nomes, né? Eu fui conhecer, lá no salão, todo mundo entra como nós. Mas para entrar lá, como nós entramos aqui, ninguém entra de sapato. Tem que tirar o sapato, por causa da energia que fica embaixo. Então tem coisas que a turma fala, quanta bobagem, eu que não vou ficar pensando em tudo isso. Azar seu. Quanta gente que pegou Covid que não precisava ter pego. Quanta gente que pega a dengue porque não olha, deixa a água parada. Depois aguenta a consequência. Deus é bom? Claro que Ele é bom, mas você fez coisa que não devia. Então, para ter o aprendizado, você vai passar certos apuros para não fazer de novo. O que mais aqui que eu tenho que falar? Como eu falei, o universo. Portanto, se achamos que a nossa vida é solitária, que ninguém nos ama, será isso que encontraremos em nosso caminho. Então veja, se a gente começar a pensar que a nossa vida é chata, que ninguém gosta de nós estamos pensando e jogando esse pensamento para que a vida seja chata mesmo e que ninguém mesmo vai gostar de nós. Então nós temos que pensar o contrário. A nossa vida é maravilhosa, a nossa vida está nos dando oportunidade de trabalho, de conhecimento, de evolução espiritual. Então, quando vem uma doença, obrigado, meu Deus, claro que eu não queria, né, meu Deus, mas se é para eu passar por isso, vamos passar. Me ajude que eu vou passar. Claro que ninguém quer ficar doente, mas é possível você estar no planeta aqui, Terra, e não ficar doente? Não é possível, eu não conheço ninguém. Muitas pessoas falam, mas eu tenho uma saúde, se você olhar direitinho, o fígado dele já está assim, a vesícula já está assim. E às vezes, quando eu estou bem inspirada, que eu vejo, quantas pessoas estão falando uma coisa, eu estou vendo outra, completamente diferente. Mas eu não posso falar, é tudo mentira o que você está falando. Não tem como, vão embora, não volta mais e de repente não vai mais em nenhum lugar, daí é mal para mim. Mas a gente tem que saber levar a nossa vida e ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Só para encerrar. Todavia, se abandonarmos esses pensamentos de que ninguém me ama, ninguém me quer, tem até uma música, né? Ninguém me chama de meu amor. Se abandonarmos esses pensamentos negativos, essa crença e afirmarmos também para nós mesmos que o amor existe, daí sim estaremos em todos os lugares cheios de amor com amor. E nós também seremos dignos de sermos amados. Temos que ter pensamento firme, porque se mantermos o pensamento firme, esse pensamento se tornará para nós verdadeiro. De repente, quando menos esperarmos, pessoas amorosas estarão em nossa vida. E as pessoas que já estão em nossa vida também se tornarão ainda mais amorosas ainda em relação a nós. E nós nos relacionaremos com todas as pessoas, sempre expressando palavras de amor com mais facilidade do que antes. Quanto mais a gente vai ouvindo coisas boas, percebendo que pessoas falam coisas boas, nós vamos também criando dentro de nós essa vontade, esse prazer de olhar sorrindo para alguém, de olhar emitindo amor para alguém e de falar palavras de amor e sempre desejar o bem. O que você deseja para o outro, vem para você uma boa parte. Então é isso que eu queria falar hoje com vocês. Não sei, segunda-feira eu vou no médico, pode ser. Eu já nem sei mais quantas vezes eu já falei isso. Mas mais uma vez, pode ser que eu seja operada daqui mais uns dias. E, se Deus permitir, volto aqui, daí vou falar de novo das minhas experiências com coisas, porque eu só fui no hospital para ter minhas filhas ou para acompanhar alguém. Na minha idade eu nunca mais precisei. Então agora, Ave Maria, estou esperando e fico ansiosa, mas quando eu fico ansiosa eu fico pensando, eu saindo já de lá e vindo para casa.
que é para eu jogar um pensamento bom, não é? Gente, que Deus nos abençoe. Agora nós vamos fazer o tratamento coletivo e depois, então, cada um...